Olá, sou Denis Shapira Weiman, médico especializado em reprodução humana e infertilidade, médico da Clínica Originari. E hoje vou estar apresentando a segunda parte do podcast sobre o futuro da reprodução assistida. Na primeira parte, a gente teve a oportunidade de conversar sobre alguns pilares, sobre o futuro que nós vamos encontrar. Do jeito que a gente compartimentou, nós falamos um pouco sobre a investigação de infertilidade, sobre novidades que podem vir. Depois falamos sobre os gametas, sobre óvulos e espermatozoides, o que o futuro espera, né, para eles, sobre coleta, sobre produção em laboratório, né, desses gametas. E agora nós vamos para a última parte. Vamos iniciar falando sobre o processo de fertilização em si. Esse é um tópico extremamente interessante, porque ele é um dos tópicos ainda mais críticos, uma das etapas mais críticas no processo de engravidar. Uma vez que nós temos os gametas, os óvulos, os espermatozoides, cabe ao laboratório e à equipe de embriologia fazer a junção deles e depois o cultivo deles até o estágio de blastocisto. Esta é uma etapa, talvez de todas, uma das mais cruciais, esse processo. É um processo que ainda demanda muito, é muito manual, né? Muito cuidadoso. Cada etapa ela tem que ser muito bem controlada. E por causa de tudo isso, tem se tentado uma forma de automatizar melhor este processo, né? Então tem algum objetivo, né, que a gente comenta muito, né, nessas áreas de inovação, que é o Lab in a Box, o laboratório dentro de uma caixa. No futuro, a gente pode imaginar que todo aquele grande laboratório que nós temos hoje, né, seja substituído por caixas em que cada caso, em que nós vamos injetar naquelas caixas os óvulos, os espermatozoides e a máquina vai acabar fazendo todo o resto. Desde a fertilização em si, né, a junção dos gametas, a junção do óvulo com o espermatozoide, até o cultivo, talvez até a biópsia, até o congelamento, se necessário. Então, essa é uma etapa crucial da reprodução assistida que pode vir a ser substituída tanto por uma máquina, por inteligência artificial, tudo combinado, que pode possibilitar até mais casais de poderem buscar por até uma questão de diminuição de preço. Uma vez que nós temos esse embrião e formamos os embriões, qual que é as novidades que podem ter para aquele embrião em específico? E aí, acho que tem dois grandes campos que a gente pode ver. O primeiro é sobre a análise desse embrião, né? Hoje essa análise a gente faz através de uma biópsia, em que a gente analisa, por exemplo, a parte de cromossomos, né, se tem ou não uma aneuploidia. A gente consegue também determinar se tem algumas doenças, né, que tem algum gene alterado, mas algumas. A quantidade de DNA disponível, a quantidade de material genético disponível para a gente fazer essa análise é muito curta. Por isso que não podemos testar 100%, né, desse DNA, desse embrião, e a gente acaba se reservando principalmente as aneuploidias e, quando indicado, um ou outro teste de doenças monogenéticas, como fibrose cística, talassemia, etc. Acho que as grandes novidades que vêm nessa análise genética vão ser duas. Primeiro, na parte da biópsia, fazer uma análise genética mais completa com um material genético limitado que hoje nós possuímos. Será que com essas poucas células que nós tiramos do embrião vai ser possível fazer uma análise de todo o DNA, de todas as doenças? Então, tem também já algumas empresas na Califórnia que estão buscando fazer isso. Então, ampliando muito a nossa capacidade de análise genética com essas poucas células de embrião que nós temos disponíveis. Isso vai permitir não só uma maior segurança, né, para a transferência, mas também ter certeza que aquele embrião ele vai ter menos chance de ter diversas doenças que hoje nós não conseguimos analisar. Então, esse é um ponto principal. E o segundo ponto será que nós conseguimos recuperar esse material genético ou analisar o embrião de uma forma não invasiva, né? E aí,
duas formas de ser feitas. Uma é pegar o material genético, por exemplo, no meio de cultura, né? Então a gente consegue fazer uma análise sem necessariamente ter que tirar essa biópsia. E a segunda, analisando o embrião de uma maneira indireta, né? Então, tecnologias como, por exemplo, o time-lapse acabam sendo isso, né? Em que a gente consegue de uma maneira indireta ver, mas isso muito potencializado. Então, tecnologias em que, sem ter que tirar o embrião, nem absolutamente nenhuma célula, a gente fazer um teste completo dele. E a segunda parte com relação ao embrião, e essa, sem dúvida, acho que é uma das mais polêmicas que a gente tem, é sobre a possibilidade de manipulação genética do embrião. E aqui abre-se um campo de discussão muito grande, um campo de discussão ético, que é muito relacionado a quais os limites, né? A verdade é que num futuro não tão distante, nós vamos ter a capacidade tecnológica de poder mudar o gene, mudar o DNA. E isso pode ser usado para, por exemplo, prevenir doenças, né? Então, às vezes, todos os embriões daquela paciente têm uma determinada doença que pode ser fatal, e através de manipulação genética isso pode ser corrigido, né? Essas técnicas, inclusive, hoje já são empregadas para pessoas que têm doenças genéticas e vivem e estão bem, mas que tem essa doença e através de terapias gênicas de correção isso já pode ser feito. A diferença é que a gente vai estar aplicando isso ao embrião, né? A questão ética que acaba se impondo é qual que é o limite que você pode corrigir, né? O grande medo, né, de uma parte da população é que essas manipulações genéticas acabem sendo utilizadas de uma forma discriminada, né? Então você, por exemplo, querer modificar a altura, querer modificar a cor dos olhos, e por aí vai. Então, essa questão de manipulação do embrião é uma questão que acho que a questão ética ela vai até se sobressair a questão técnica e nos próximos anos vai ter muita discussão sobre isso. Tem diversos filmes, né, que falam sobre isso. Um até que eu recomendo é o Gattaca, né, que comenta muito sobre uma sociedade praticamente eugênica, né, em que as crianças são muito parecidas do ponto de vista genético, né, e o que isso pode impactar. Mas é uma questão que certamente nós vamos ser expostos num futuro não tão distante. Avançando, né, nos nossos grandes pilares, tem a questão de transferência, que eu vou juntar junto com implantação, né? Então, também das etapas críticas no nosso processo é como esse embrião ele é implantado dentro do útero, né? E aí tem uma série de tecnologias que estão em desenvolvimento, talvez não com enfoque nas outras que eu falei, que é métodos que a gente pode melhorar. Será que tem algum medicamento, algum meio que consiga melhorar a implantação desse embrião dentro do útero? Essa é uma questão que a gente se fala. Será que algum catéter diferente? Será que até por inteligência artificial determinar qual o melhor momento da gente fazer essa implantação? Será que é uma questão de, por exemplo, qual é a microbiota que está dentro desse útero? Então, criar mecanismos genéticos que a gente consiga possibilitar que a implantação desse embrião seja mais efetiva e melhor. E também, acho que talvez até para já ir finalizando, é a questão sobre o útero, né? Não é toda mulher, né, que tem o útero para gerar, né, ou toda pessoa, né, para aquelas pessoas que não têm útero, mas que queiram sim gerir uma criança, né? Isso na nossa sociedade é feito através de duas formas, né? Através, por exemplo, da barriga de aluguel, né? Como é comumente chamado, em que você usa, né, o útero de uma terceira pessoa, aquele casal, ou uma segunda pessoa no caso de uma gestação independente, para gerir aquele embrião. A segunda forma que isso é feito hoje é através do transplante de útero, né? Então essa é uma técnica que também ela é utilizada em menor nível por toda a complexidade cirúrgica, rejeições que está envolvido este processo. O que o futuro nos reserva nesta área? Isso também é bastante polêmico, mas será que vai ter uma máquina que vai permitir uma gestação extraútero? Existem também algumas empresas, né, que estão tentando liderar, né, esse meio,
mas isso é uma indicação que vai ser muito interessante, né? Hoje nós sabemos que não é toda mulher que pode engravidar, então você ter uma possibilidade de fazer uma gestação extra-útero através de uma máquina pode ser também uma salvação e deixar isso mais prático. Ou, por exemplo, para casais homoafetivos masculinos, em que precisam de uma terceira pessoa para poder carregar, né, esse feto, né, também vem bem. Mas também a discussão ética e mulheres que simplesmente não querem engravidar, porque não querem mudar seu corpo, né? Essa tecnologia também vai estar disponível e gera também um debate ético sobre se isso também é permitido ou não, qual que é o limite para isso. Mas o fato é que tem empresas, já temos tecnologias que no futuro distante, mas acho que não tão distante, né, talvez nos próximos 10 anos, vão permitir que gestações inteiras aconteçam fora do útero através de uma máquina, né, uma gestação de útero artificial. Uh, Parece um pouco futurologia, mas com certeza essas vão ser discussões que todos nós, né, espero, tenhamos aqui nos próximos 10 anos sobre qual que é o limite para isso. Bom, comentamos sobre diversos tópicos aqui, estratificando todo o processo de hoje de reprodução humana. Espero que vocês tenham gostado. Eu termino esse episódio agradecendo a audiência e também pedindo, caso você tenha gostado, deixe seu like, dê seu comentário. Obrigado e até o próximo episódio.